número bastante alto. A segunda maior rede do mundo é a rede de ViceNet, que ela também tem em torno de 38%, chegando perto de 40%. Ela está quase o mesmo nível de Profibus, um pouquinho em desvantagem. Essa rede, o maior número de aplicação dela está na América. Por que está na América? Porque ela é uma rede vinda da Rockwell, que é uma empresa americana. Então o mercado americano usa muito de ViceNet. Quando nós falamos de mercado americano, a gente está falando quase um mercado do mesmo tamanho do mercado europeu. Então, em termos de automação, em termos industriais, o mercado americano é mais importante no mundo, seguido por toda a Europa e depois pela Ásia. Nós temos uma rede que corre um pouco por fora, que é a chamada rede Interbus, que era um fabricante chamado Phoenix, que também é um fabricante alemão. E algumas outras redes de menor relevância, como o Canopen, que tem a maior parte das aplicações também na Europa, porque é uma empresa, a empresa que desenvolveu a Canopen foi a Bosch, que é uma empresa alemã, e a CC-Link, cujo maior mercado está no Japão, por consequência disso está na Ásia. Temos ainda a ControlNet, que também é uma rede de uso americano, que é uma rede da Rockwell. E agora uma série de outros protocolos de redes que foram desenvolvidas para utilizar o padrão Ethernet. Não vou entrar no detalhe dessas redes, mas qual é a grande relevância aqui, o que é importante ficar de informação? A rede Ethernet está crescendo muito. Nós temos hoje um padrão chamado Modbus IDA, que ele usa o padrão Ethernet para comunicação em células. Qual é a diferença? O que ele fez de diferente com relação ao que nós temos de rede Ethernet comercial? Para vocês terem uma ideia, um hub que nós compramos para usar em computadores custa em torno de 30, 40 reais. Eu acho que em torno disso. Hub comum, aqueles, simplesmente um switch. Quando nós falamos de um hub para aplicação industrial, nós não falamos de um preço menor do que R$1.000 de 8 portas. Mas por quê? O que ele tem de diferente? Característica elétrica é a mesma, características de encaixe, as características de conexões são iguais. A diferença é que ele tem uma isolação contra ruídos muito grande. Então, por isso que cresce um preço. Todavia, se utilizar o mesmo cabo de Ethernet que é usado no computador, nesse hub também funciona. Então, nós temos uma rede Ethernet IP, que é bastante parecida com a Modbus, só que ela é uma rede um pouco mais fácil de trabalhar, mais amigável. Temos uma rede Profinet e temos uma rede chamada Ethercat. Basicamente, os fabricantes de redes podemos considerar 3 tipos: os americanos, os europeus e os japoneses. Quais são as principais características? O americano geralmente é o mais fácil de utilizar. Então, se nós formos no chão de fábrica mesmo, e perguntarmos para um eletricista, o pessoal que trabalha mais diretamente com o componente, eles vão preferir geralmente componentes ou produtos que sejam americanos, porque são os produtos mais fáceis de trabalhar, com interfaces mais amigáveis para o usuário. O mercado europeu, qual a principal característica? Extremamente robusto o equipamento, ou seja, um equipamento muito confiável e com muitos parâmetros a serem ajustados. Então, geralmente, o equipamento europeu funciona de muitas maneiras distintas. Ele tem muitas variáveis de controle para utilizá-lo. E nós temos o mercado japonês, que é um mercado bastante robusto em termos de quantidade de informações, em termos de integração em níveis mais altos. Eu estive há pouco tempo atrás num workshop que foi realizado pela Mitsubishi, e uma das grandes inovações que eles estão lançando no mercado é um controlador programável que coleta uma série de informações de outros dispositivos de redes, por exemplo, de ViceNet, por exemplo, Profibus, ControlNet, todos esses dispositivos, centraliza no controlador, disponibiliza essa informação de forma unificada, ou seja, converte essas várias redes num único pacote de informações e disponibiliza a interface Ethernet para
fabricantes como a Oracle ou outros tipos de fabricantes que fazem banco de dados. Então, qual é a ideia da Mitsubishi com esse tipo de equipamento? Fazer com que uma plataforma industrial, um controlador programável, tenha todas as informações de uma planta, ou seja, de uma fábrica como um todo, disponível diretamente para a plataforma de controle de rede, de controle de banco de dados. Então eles conseguiram com isso, eles mostraram alguns números, a economia na ordem de milhões, mesmo plantas pequenas, com a quantidade de informações. Então, nesse tipo de ponto, nessa intersecção, que entra a importância do profissional de TI também entender, pelo menos em termos conceituais, as redes industriais. E em 2007, mais ou menos no segundo semestre de 2007, a Festo lançou um controlador programável, ele tem um conceito de web server. Ou seja, é possível fazer uma página em HTML, fazer o download para o controlador e via um navegador qualquer, Internet Explorer, por exemplo, você entrar no controlador programável e verificar as variáveis dele. Ou seja, entra no controlador por meio de um IP, você consegue verificar quais são os estados físicos das entradas e das saídas, por exemplo. Quando esse controlador foi desenvolvido, nós começamos a testá-lo no nosso ambiente de testes lá na Festo. E nós, inadvertidamente, fizemos a ligação desse controlador na rede de comunicação da Festo, na época. Isso nos custou ser chamado pelo pessoal de TI, que nos perguntou o que nós estávamos fazendo. Um ponto de rede na intranet da Festo. Aquilo trouxe um problema porque o pessoal de TI não conhecia as características do equipamento, ou seja, era um equipamento que era estranho para a rede.